nos surpreende sempre com uma palavra nova. E eu tenho aqui nas Sagradas Escrituras hoje um texto para compartilhar com você. Convido gentilmente que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Então, Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Meu Deus e meu Pai, lida está a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, nós temos um Deus fiel. Nós servimos um Deus fiel. Servimos um Deus bom. Um Deus gracioso, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de riqueza. Um Deus que olha para as nossas vidas e alcança as nossas vidas com esta bondade. A história que eu vou mencionar hoje, no trecho bíblico que li e ainda lerei alguns trechinhos aqui, ela exemplifica esta bondade de Deus. E me veio ao coração uma linda amizade que eu tive alguns anos atrás, de um senhor que eu carinhosamente chamava de Seu Cilinho, Senhor Cilinho. O nome dele era um nome bem incomum, né? Era Gerocílio. Ele morava lá em Engenheiro Pedreira, eu trabalhei lá durante alguns anos. Eu tive a alegria de conhecer aquela figura. Seu Cilinho, ele faleceu nas escadas da passarela ali de Engenheiro Pedreira. Seu Cilinho foi a prova da graça de Deus. Ele teve um problema gravíssimo no coração, fez uma cirurgia, e o seu filho era muito novinho. Se eu não me engano, o filho caçula dele tinha, nessa época, 2 ou 3 anos de idade. E ele já com uma idade um pouco avançada, ele teve muitos filhos, e o caçula dele, quando nasceu, ele já tinha bastante idade. E ele então fez a cirurgia, o médico fez a cirurgia não foi muito bem sucedida, segundo o que o médico disse. E o médico deu a seguinte sentença para ele: Senhor Gerocílio, vá para casa e curta a sua família o máximo que você puder, porque o máximo que o senhor tem é 1 ou 2 anos de vida. E quando eu conheci o Cilinho, já tinha 10 anos que ele tinha escutado essa frase desse médico. E ele foi meu amigo por pelo menos mais uns 6 ou 7 anos. Ele viveu pelo menos 17 anos depois daquela cirurgia. Quando ele faleceu, ele já estava completando quase 80 anos de idade. Ele andava de bicicleta todo dia, ele ia para o trabalho, ele trabalhou até o finalzinho da vida. Ele ia de bike, de bicicleta, dava voado em Engenheiro Pedreira, de bicicleta. Com saúde. A gente almoçava junto, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. A gente tomava café da tarde quase todo dia junto. Ele trabalhava numa loja ao lado da loja que eu trabalhava. Durante 5 anos, a gente estudava a Bíblia junto, gente. Um grande amigo que Deus me deu. Eu lembro que ele dizia, eu disse para o Bruno agora, esses dias, que ele ria às vezes quando a gente estudava um texto bíblico junto, pastor Valmir. Essa era inclusive a nossa maior diversão. A gente se encontrava para estudar a Bíblia junto. Eu e ele. Incrível a amizade que nasceu, aquela amizade improvável entre um menino, e eu era muito novo nessa época, e um senhor de larga idade, já com um monte de filho, com neto, com bisneto. E ele, quando lia um texto, ele se emocionava, ele começava a chorar lendo a Bíblia. Impressionante, coisa linda. Chorava lendo a Bíblia, ele chorava com aquele texto, e ele costumava dizer assim para mim, Messias: Deus olha a gente lá de cima e fala assim, Simval, olha lá meus bonequinhos andando, meus menininhos andando, meus filhinhos andando.
exemplificando o quanto Deus é grande e o quanto Deus é soberano sobre as nossas vidas e as nossas histórias. O relato do texto que eu li agora é mais uma dessas histórias que exemplificam o quanto Deus é soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Às vezes a gente acha, irmãos, que estamos no controle da vida, e um dos maiores sustos que o ser humano adulto ele tem é quando ele finalmente entende que nós não estamos no controle da existência. Que nós não estamos no controle da nossa vida. Não, pastor. As minhas decisões sou eu que tomo. Fui eu que decidi hoje vir com uma blusa azul, um blazer azul marinho, tom sobre tom, muito bonitinho, combinando aqui. Já me elogiaram umas 3 vezes ali, Messias. Sou eu, pastor, que escolhi meu sapato. Fui eu que escolhi o batom. Foi eu que escolhi o penteado, o creme, o perfume. Irmãos, a gente decide tantas coisinhas micro da nossa existência, da nossa vida, que a gente acha que o rumo da nossa vida somos nós que desenhamos. Deixa eu te dar uma notícia aí. Existe um Deus soberano sobre a história e sobre a nossa vida, que sabe e decide e determina sobre todas as coisas que acontecem nessa terra. E Ele é soberano sobre a nossa vida. E é o soberano da vida desta personagem bíblica que eu cito e citarei na noite desse dia. O rei Davi. O rei Davi aqui, neste momento, tinha acabado de receber uma notícia de um profeta. O profeta chegou para ele e falou: Davi, rei, eu tenho uma palavra para falar com você. Aconteceu algo no seu reino. Ele é profeta Natan, me conte o que aconteceu. Um homem tinha apenas uma ovelhinha. E um outro homem que tinha muitas, recebeu uma visita na sua casa. E aí ele foi contando para Davi, Léo, como se fosse uma história que estava acontecendo ali, no reino dele, na província de Davi. E ele disse: este homem que tinha muitas ovelhas e muito gado e muitas posses, ele recebeu uma visita. E seguiu o profeta contando essa historinha, meu vizinho Haroldo e amigo. E Natan conta para Davi: este homem, mesmo tendo muitas ovelhas, precisando servir essa visita, ele foi lá até a casa de um homem que só tinha uma cordeirinha. Matou a cordeirinha e alimentou aquela visita. Davi, então, querida irmã Fátima, inflamado no poder do rei, né? Achando que ele tinha um controle sobre a existência. Por quê? Porque ele era rei. Ele fala: então, eu já sei, vamos pegar este homem que roubou a ovelhinha deste outro homem. Vamos matar esse homem e vamos obrigar ele a restituir 4 vezes mais o homem que perdeu. O profeta, então, surpreende o rei, dizendo: você é este homem. Você, Davi, é este homem. Deus me mandou vir aqui nesse lugar hoje, Davi, e te dizer que você é o homem que tinha o que queria, e se quisesse mais e me pedisse, eu daria a você. Deus disse através do profeta. E ao invés de ser grato com o que tinha,
desejou o pouquinho que o outro tinha. Meus irmãos, essa não é a história de Davi apenas. Essa é a minha história e a tua. Quem nesse lugar aqui hoje teria a coragem de dizer que nunca invejou nada de ninguém? Hein? Um cabelo, um tênis, um sapato, uma bicicleta, um carro, um emprego, uma profissão, um sorriso, uma alegria. Hein? Uma inteligência. Quem nunca? Às vezes quando a gente está com fome, a gente passa na rua, a gente tem inveja de alguém comendo uma coxinha com coca. Quem nunca teve inveja de alguém comendo uma coxinha com coca, gente? É a nossa natureza. Você acha engraçado, né? O fato é que nós temos a mesma natureza que Davi tinha. E quando somos colocados no lugar de julgadores, de juízes, provavelmente a gente vai ser severo, cruel. Mas quando o réu somos nós, aí a gente gostaria que o juiz fosse misericordioso. Essa história dialoga comigo e contigo. Ela conversa com a gente. Ela fala sobre o quão misericordioso a gente deveria ser com os outros. Eu queria que nos próximos segundos você fizesse um exercício e pensasse quantas vezes esse ano você já não teve a oportunidade de ser misericordioso, mas ao invés disso, você foi como Davi. E se fizéssemos o exercício que Davi não fez, se colocar no lugar do réu, porque se Davi se colocasse no lugar do réu, e no final das contas ele era mesmo o réu daquela história, ele provavelmente teria julgado com mais graça e misericórdia. Meus irmãos, Davi, ele cai em si. E o texto segue então no versículo que eu li, versículo 15. Que nos apresenta um profeta Natã que entrega esta palavra para Davi. E Davi então responde a este profeta, como nós deveríamos responder quando a pregação da cruz nos é apresentada. Quando a história da cruz nos é apresentada, escute bem, nós deveríamos responder à pregação da cruz do jeito que Davi respondeu ao profeta Natã, quando o profeta Natã revelou que ele era o réu daquela história. É triste, irmãos, quando a cruz do Calvário, pastor Valmir, nos revela e nos evidencia que nós não somos o mocinho da história. Nós somos o réu. Nós somos o vilão da história. Nós somos o pecador da história, carente da graça e da misericórdia de Deus. Eu repito nessa noite, esta não é a história de Davi, essa é a nossa história. Nós somos o pecador carente da graça. Nós somos o pecador que acha que é rei. Nós somos o pecador que acha que é julgador. Nós somos o pecador que acha que é juiz. E quando a gente pensa errado, quando a gente erra ao pensar, a gente julga. Mas as Sagradas Escrituras corrigem o nosso jeito de pensar. Eu peço ao Espírito Santo nessa noite que Ele, o Pai Celestial, o Deus de Davi, o meu Deus, o teu Deus, que Ele venha colocar em nós, na noite desse dia, a mentalidade do céu. Porque com a mentalidade do céu, irmãos, a gente vai parar de olhar no espelho e olhar um rei.
A gente vai parar de olhar no espelho e olhar alguém grandão, alguém ferão, alguém melhor do que o outro. E a gente vai entender que todo dia de manhã, quando a gente escova o dente e olha no espelho, quem a gente está vendo é um pecador que é carente da graça de um Deus doador e maravilhoso. Davi, quando Natan explica para ele, Davi se apresenta a Natan e diz: eu realmente pequei contra o Senhor. Davi não enrola. Davi, como rei, pastor Valmir, ele tinha poder e prerrogativa de mandar matar Natan. Natan, você está contando essa história aí que quase ninguém sabe, só o chefe da guarda que eu mandei matar, o esposo de Betseba. Então vem cá, eu vou matar. Ele podia ter matado o Natan, passado uma borracha naquela história, e ninguém ia saber. Mas Davi, irmãos, olha para essa história, não como um rei, mas sim como um pecador. O que eu te pergunto, Davi deixou de ser rei? Deixou Jezeel de ser rei? Deixou Brunão de ser rei porque ele assumiu que era um pecador? Ei, meu irmão, você não deixa de ser quem você nasceu para ser, porque você se entende como um pecador. Isso é ou não é bonito? Pastor, Deus me deu um talento, me deu um dom, me fez uma autoridade na minha casa, na minha família, me fez uma autoridade lá no meu trabalho. Deus me deu dons e talentos. A gente viu domingo passado aqui quantos dons e talentos essa igreja tem e quantos novos dons e talentos o Senhor tem enviado para essa igreja. Quantos podem dar glória a Deus pelo domingo anterior? Entenda, irmão, Davi não deixou de ser rei. Você não deixa de ser quem você nasceu para ser. Você só precisa entender é que para além de sermos essa pessoa maravilhosa que Deus tem nos tornado, nós somos e sempre seremos pecadores, carentes da graça de Deus. Aí Davi estava pronto para a primeira parte da minha pregação. Agora eu vou começar a pregação, gente. Porque em primeiro lugar eu afirmo, Davi se movimentou a partir de uma dor. Aquela mulher, ele toma para si e ela fica grávida. Não era a mulher dele. Estava tudo errado na vida de Davi. E ela engravida. A lei daquela época permitia ele assumir aquela mulher como esposa, como rei especialmente. Ele assume aquela mulher, ele ampara aquela mulher, ela grávida. O bebê nasce. O bebê estava doente. O bebê estava doente para a morte. A Bíblia fala que Davi, na sua dor, ele se veste de roupas de pano de saco, de cinza. Ele jejuava, ele gritava, ele clamava ao Senhor. As pessoas, os servos dele, pastor Valmir, levavam comida para ele e ele não aceitava a comida. Por quê? Ele estava vivendo a vida a partir de uma dor. A dor que ele sentia era tão intensa, era tão dominadora, que ele não conseguia nem comer. Quem sabe você está aqui hoje e uma dor tem definido a tua vida. Uma perda, uma dor, um sofrimento, algo que te machucou, te feriu ou te fere, algo no teu passado lá remoto ou no teu passado próximo tem te machucado, de repente é uma dor do teu presente, de repente sentou aqui hoje carregando uma dor imensa. E essa dor que Davi tinha era tão imensa, querido irmão José, que ele sequer conseguia fazer as coisas normais do dia a dia, como comer. Os homens, os guardas dele, os oficiais dele, levavam o Helder comida para ele. E ele dispensava a comida. O texto sagrado vai dizer que o sofrimento de Davi era escutado através das orações intensas e sofrimento e jejuns que ele estava experimentando ali no seu cômodo de rei. A pergunta que eu faço lendo esse texto é: o fato de Davi ser rei diminuiu a dor que ele sentia? Meu irmão, esse texto sagrado é muito especial.
E eu pergunto para você nessa noite: o anel que tu carrega, o diploma que você já tirou, hein? As dúzias de livro que você já leu, as habilidades que você tem, os dons que você tem, isso tudo aí que compõe o que você é, na hora que você está sentindo uma dor profunda, vale de alguma coisa? De que vale, irmãos, um anel, uma formatura, quando a gente está sentindo aquela dor que parece que vai arrancar o peito da gente? Semana passada, os irmãos sabem, inclusive foi o meu último Reels no Instagram que eu gravei. Estava aqui no meio do ensaio na terça-feira, aí o Miguelzinho correndo ali atrás, deu de frente ali numa porta ali de trás de vidro, bateu o narizinho, parte do lábio superior aqui da boca, arrebentou a boca, o ensaio parou na hora, todo mundo ficou desesperado, a Jéssica achou que era Vin Diesel, saiu dirigindo por queimados, chegou até lá em casa, eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, estou muito cansado, né? Tinha nem tirado a roupa, gente, mergulhei no sofá assim para trás, naquele cochilinho, 5 minutinhos, Washington, 5 minutinhos de cochilo, deitei assim, daqui a pouco no portão a Jéssica, pá. Meu Deus, o que é isso? Aí eu vou lá, Jéssica, Miguel tá desorientado e sangrou muito pelo nariz, ele bateu com o rosto lá, né? Aí eu que virei o Vin Diesel, né? Peguei o carro dirigindo, pessoal, velozes e furiosos, pastor? Não, no meu caso era velozes e abençoados. Peguei o piscaleta correndo aí por essa Dutra, fomos lá para um hospital ali em Nova Iguaçu. Graças a Deus, não foi nada sério, ele já está aí na escolinha lá em cima. Graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então é bom quando nossos filhos são cuidados pelo Senhor, nem amparados pelo Senhor, e são mesmo. O Senhor cuida da nossa família, dos nossos filhos. Como é bom ter essa certeza, essa fé no coração. Mas o fato, irmãos, é que enquanto eu dirigia e ele realmente estava meio desorientado, falando coisa com coisa, né? E estava ali sentindo dor, provavelmente, e desorientado por causa da pancadinha, né? Que recebeu na cabeça. Irmãos, agonia que parece que o peito, o coração vai ser arrancado quando a gente sente uma dor. Tem dores que são terríveis. Dores que parecem que não vão sumir. A gente vai no médico, toma um remédio que o médico passou. A gente vai no terapeuta, faz a orientação que o terapeuta passou. A gente come melhor, a gente se exercita, a gente faz tudo. E tem dores que são insistentes, parece que não vão embora. Parece que vão definir a gente. Eu quero dizer para você, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, dor nenhuma determina quem nós somos. As faltas, as dores, as feridas não nos determinam. Elas podem nos paralisar por um momento, elas podem nos fazer refletir, elas podem mexer conosco, mas a dor não define o crente, é a palavra do Senhor que define quem eu e você somos. A palavra do Senhor. É a palavra que o Senhor tem para nós. A dor de Davi não paralisou Davi. A dor de Davi não tirou de Davi o título que ele tinha de ser rei. A dor de Davi não tirou de Davi o dom que ele tinha para batalhar e vencer batalhas. Acredite, meu irmão, amanhã é segunda-feira e você vai acordar amanhã, segunda-feira, e vai levantar como Davi, como um guerreiro, e vai vencer as suas batalhas. Por quê, pastor? Porque a dor não nos define. O texto sagrado continua. Vamos ler agora, volte para o texto comigo. Versículo de número 16. Davi suplicou ao Deus pela criança. Davi jejuava. Entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Ei, meu irmão, será que você se identifica com essa história?
Será que algo tem te prostrado, tem te jogado no chão, tem tirado a tua energia, tem tirado a tua força? Ei, essa não é a história de Davi, é a nossa. Versículo número 17. Então, os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Irmãos, ele estava determinado a ficar ali, deitado no chão, prostrado, em oração, clamando. Irmão, a dor não nos impossibilita de orar e clamar o Deus Todo-Poderoso. A dor, às vezes, até nos inflama em oração. Ela talvez até nos aqueça. Versículo de número 18. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de informar de que a criança estava morta. Porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvido à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Olha para cá. Uma dor Davi carregava no peito. Mas algo mais vem. Vem uma notícia. Eu disse, estava lá em casa. Minha esposa bateu no portão com uma notícia. Irmãos, olhem para mim. As notícias, elas têm poderes. Uma notícia, ela pode determinar a tua semana, sabia disso? Uma informação pode determinar o teu mês. Eu abro aqui um pequeno parêntese para te dar um conselho. Vigia nas notícias que você anda lendo e observando. Cuidado. Alguns telejornais hoje são preparados para nos deprimir, para nos gerar ansiedade, para nos gerar ânsia, para tirar a gente do centro. Cuidado com as notícias que têm alimentado a tua mente e o teu coração. Davi estava, irmãos, prostrado em oração. E uma notícia muda a vida de Davi. Quem sabe nesses dias você tem recebido notícias que têm mudado a tua realidade, mudado o teu dia a dia, mudado a tua semana, mudado o teu mês. Mas eu tenho mais uma afirmação para fazer nesse lugar, nesta noite. Notícia nenhuma tem o poder de nos definir diante de Deus. Dor não definiu Davi, notícia não definiu Davi. Aqueles homens estavam com medo de dar a notícia para Davi, Bruno. Que eles falaram, se ele doente já estava tratando a gente mal, se a gente contar que o filho dele morreu, ele vai matar nós. E estavam com medo. E Davi os viu cochichando, Sérgio. Cochichando no canto. Cochichando. Aí Davi chega. Entende, Davi era um homem brilhante, era um grande líder, inteligente. Ele percebe aquele clima ali. Lê as entrelinhas. E fala, o menino morreu. Chama os servos e eles revelam, morreu. Contaram ali com medo, morreu. Davi chorou, irmãos, agora? Davi continuou deitado, prostrado? A notícia não determinou a vida de Davi. Não determinou o dia de Davi. Não determinou o futuro de Davi. Quem sabe você está sentado aí agora, paralisado por causa de uma notícia. Deixa a palavra de Deus nos ensinar nessa noite. No nome do Senhor Jesus, nem a dor, nem as notícias ruins, mesmo que sejam de morte, meu irmão, venham ter o poder de determinar a minha e a tua história. Aí eu vou aqui para
meu próximo ponto. Uma dor, uma notícia, uma atitude. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o texto comigo. Em nome de Jesus, versículo 20. Então, Davi se levantou do chão. Quantos podem dar glórias a Deus? Ele levantou, gente. Se lavou. Glórias a Deus. Quantos podem dar glórias a Deus? Ele estava sujo, gente, ele não comia e ele não tomava banho. Enquanto o menino estava ruim, ele não comia nem tomava banho. Ele estava fedorento, barbudo, cabelo sujo, todo sujo, sem trocar roupa, todo imundo, todo horroroso. Mas quando vem a notícia, Davi entende, o Senhor julgou a minha causa. O Senhor entendeu o que tinha que fazer e fez. E ele então, em primeiro lugar, se levantou. Em segundo lugar, ele se lavou. Em terceiro lugar, diz o texto que ele se levanta, ele se lava e ele se unge. Essa unção aqui, irmãos, é um perfume que ele botou. Olha para mim. Deixa eu ler o versículo todo para poder explicar para você. Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor. Olha para cá. Ele era um adorador sentindo dor. Mas a dor não definiu ele. A notícia ruim não definiu ele. Quem é que definiu ele? A crença dele de que o Deus soberano era soberano sobre a história e sobre a vida dele. Quando ele recebe então a notícia que ele queria não era aquela. A notícia que ele queria é: o menino melhorou e tá bom. Quem sabe você, esse ano, esperou uma notícia durante muito tempo e a notícia não veio. A notícia que veio foi uma notícia ruim, morreu, acabou. Mas deixa eu te dizer, se foi o Senhor, pode parecer ruim só, mas se é a vontade do Senhor na minha e na tua vida, se é o Deus soberano trabalhando os nossos caminhos, levanta no nome do Senhor Jesus Cristo, porque você vai viver o melhor de Deus. O texto sagrado fala que Davi levanta, ele se lava, ele toma um banho, ele troca o fedor por um perfume, ele se unge, ele bota o perfume, vai lá e bota um perfume e troca de roupa. Foi embora a pele fedorenta, a roupa fedorenta, foi embora o Davi prostrado no chão. Agora Davi, rei, estava em pé, lavado, perfumado e de roupa trocada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te levante esses dias, uma alegria tão grande de viver, que você, lá na tua casa, no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, no meio da tua dificuldade, você vai levantar no nome do Senhor Jesus. Amém ou não, gente? Você vai voltar a sentir vontade de passar um perfuminho. Você vai voltar a sentir vontade de pentear esse cabelinho lindo aí que Jesus te deu. Amém ou não? Eu ia fazer uma piada com os careca aí, mas não vou não. Falei de Deus isso não, né, gente? Que Deus faça a gente voltar a ter a alegria de coisas simples como passar um perfume, tomar um banho, gente, colocar uma roupa limpinha. Amém, gente? Glória a Deus. Comer um arrozinho com feijão, tá tão caro, não tá, gente? Tomar um cafezinho com ovo estalado, pastor, tá mais caro ainda, ovo tá mais caro que conta filé. Irmão, mas vamos orar. Que Deus levante a gente nesses dias, para viver o impossível, para viver o impensável, para viver o que Davi viveu aqui, meu irmão. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei, eu chorei, porque eu dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim. E a criança continuava viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi entendeu que uma etapa tinha passado na vida dele e ele precisava ter coragem para viver o novo de Deus. Ei, meu irmão, enquanto a gente está prostrado no chão, chorando pela velha história,
Deus não vai construir uma nova história na nossa vida. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: levanta, toma uma atitude, toma a atitude de Davi, levanta, toma um banho, passa um perfume, pinte um cabelo, coloca uma roupa nova e amanhã esteja pronto para viver o novo de Deus na tua vida. Essa foi a atitude de Davi. E eu termino essa palavra. Então Davi consolou Betseba. Ele lembrou que não era ele sozinho que estava chorando, pastor. Tinha uma mulher sozinha, chorando porque tinha perdido um filho. Ei, meu irmão, quando a gente está ensimesmado na nossa dor, a gente esquece que às vezes tem alguém dentro da nossa casa sofrendo do nosso lado e a gente não está percebendo. Quando Davi tomou um banho, Bruno, colocou uma roupa, se vestiu, ele viu que tinha uma mulher que estava sofrendo também, porque tinha perdido o filho. Quando Deus te levantar da tua dor, você vai olhar para o lado, você vai tomar um susto, você vai ver que você não está sofrendo sozinho. Tem um monte de gente dentro da igreja, tem um monte de gente dentro da tua casa, tem um monte de gente no teu trabalho, tem um monte de gente na tua rua que está sofrendo igual você, ou mais que você, mas Deus vai te levantar. Você vai estar arrumado, cheiroso, tomado banho, pronto para abençoar alguém, para ser canal de Deus. Uma dor, uma notícia, uma atitude. Então Davi consolou Betseba, sua mulher. Teve relações com ela. E ela teve um filho. Um novo bebê nasceu. Uma nova história começava. Quantos podem dar glórias a Deus? A quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. O amor de Deus estava naquele futuro. Aquele futuro que estava nascendo ali. E não naquele passado, que já estava morto e sepultado. Hoje, em nome de Jesus, eu vou orar pela tua vida. Por aqueles que me dizem assim: pastor, eu quero, crendo na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sepultar a minha velha vida, a minha velha história. E eu quero estar pronto para viver o novo de Deus, pastor. Ei, meus irmãos, por quê? Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus bom e Ele nos ama. Ele amava Davi, ele não respondeu Davi pelo que Davi fez, porque senão Davi seria morto, irmãos. Porque nós, assim como Davi, merecemos a morte, porque nós somos pecadores, falhos, somos terríveis. Mas Deus não olhou para Davi pelo pecador que ele era, ele olhou para Davi pelo filho amado que ele era. E ele te olha nessa noite como um filho amado, e lá da cruz do Calvário, Ele te perdoa, Ele derrama perdão sobre a tua história, sobre a tua vida, assim como derramou perdão e misericórdia e graça e bondade sobre a vida de Davi. E ali, irmãos, nasce Salomão, o rei menino que iria suceder Davi no trono. Davi já tinha outros filhos, ele teria outros filhos, mas é aquele filho que nasce a partir de uma dor, a partir de uma notícia ruim e a partir de uma atitude que Davi toma, se levanta do seu trono, não como um soberbo rei, mas como um humilde servo, pede perdão a Deus. E aquela história que deveria terminar como uma história de derrota, como uma história de morte, Dudu, ela termina como uma história de graça, uma história de bondade, uma história de amor. A tua história não precisa terminar como uma história de derrota, meu irmão. Se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele está construindo uma história de bondade sobre a tua vida, uma história de transformação sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus bom, que nos ama. Se você entrou hoje aqui, me diz assim: pastor, eu sou Davi, pastor, eu sou um pecador, pastor, eu sou uma pecadora, uma pessoa que é carente da graça de Deus, eu preciso dessa graça, essa mesma graça. Pastor, será que se eu orar hoje,
Aquela graça de Deus que contou-se na história de Davi pode ser derramada na minha vida. A minha resposta para você, como um apaixonado pela Sagrada Escritura, é um enorme sim, meu irmão. A mesma graça que alcançou Davi, que alcançaria Salomão, que alcançou todos os reis da história de Israel, que alcançou os discípulos, que me alcançou, que alcançou os homens mais velhos da história da igreja, ela pode alcançar hoje a mesma graça que alcançou Davi, ela pode alcançar você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Você que me diz assim, pastor, essa palavra é minha. Essa palavra Deus colocou no seu coração para falar ao meu coração hoje.